Professora Ana Sofia, professora Raquel. Já postos aqui. A doutora Raquel também? A postos, professor Juliano. Então, tá bom. Gente, olha, é uma satisfação. Estamos aqui nesta quarta-feira ensolarada, cheia de luz divina, no dia 16 de novembro, são 10h31. Temos a presença também da professora Estela Graciani, a nossa estrela aqui da Pedagogia Social, presença de alguns alunos também e outros professores. Então, muito obrigado pela presença de todos e estamos reunidos para fazermos parte da banca da aluna Carla Rodrigues de Souza, com o título Reflexões sobre a implantação de política pública de justiça restaurativa na Justiça Federal de São Paulo. Ela é proponente da especialização em pedagogia social internacional da USP. Então, com vocês, a palavra da Carla. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver o compartilhamento. Então... Estamos conseguindo ver, te ouvir. Carla, o ideal é você fazer sua apresentação em 20 minutos, caso seja possível, tá bom? Sim, eu estou aqui, eu acabei de colocar o cronômetro aqui, eu vou tentar fazer, espero que eu consiga ficar de olho, que eu não esqueça dele aqui, mas qualquer coisa, professora, a hora que der 21 minutos, você me avisa, ou com 18 minutos, me avise, por favor. Estou tentando avisar a Sabrina também para entrar, mas eu não sei se ela vai entrar. Bem, eu queria pedir um favor. Provavelmente na hora que eu estiver apresentando, doutora Raquel, pode acontecer isso, dá esse tum-tum, aí precisa admitir as pessoas. Aí eu acho que eu vou lembrar de admitir as pessoas, mas se eu ficar distraída, eu peço, por favor, admita as pessoas. Eu fico de olho e admito, eu já admiti o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Obrigada. Bem, primeiramente, eu quero agradecer muito, muito, muito a professora Juliana, que está vindo hoje dar uma força enorme para a gente, por conta do professor Roberto, que está hospitalizado. Obrigada muito. Estou muito emocionada pela professora Estela estar aqui. Eu me baseei muito nela para fazer essa apresentação. Nos meus slides, eu cito ela literalmente, fiz questão, então estou muito feliz de tê-la aqui. Agradeço muito a doutora Raquel, a doutora Ana Sofia, que estão aqui, a minha parceiraça, que é a Sabrina, o Alexandre, que está lá em Londres. Enfim, muito obrigada a todos por esse carinho de estarem aqui comigo. Bem, o tema da minha apresentação é reflexões sobre a implantação da política pública de justiça restaurativa na Justiça Federal de São Paulo. Eu trago aqui muitas inquietações, muitas perguntas, muitas reflexões sobre essa trajetória. Ai, meu Deus, espera aí que meu PowerPoint não quer ir. Pronto. Então, eu vou trazer aqui problemas, objetivos e justificativas. Então, vou tratar basicamente sobre essa implantação da JR na Justiça. O período vai ser de novembro de 2019 a março de 2022, que compreende o período de gestão dos dois primeiros coordenadores, a doutora Kátia e o doutor Fernão. A ideia é refletir sobre a JR como esse novo paradigma de justiça e de convivência humana. Pensar um pouco sobre como isso se refletiu nas comunidades internas e externas. E pensar como que está sendo essa coisa da justiça restaurativa, ela está como guardiã da sua própria antítese, né? Ser guardiã de uma nova política pública que é justamente a antípoda daquilo que a justiça retributiva nos traz. E falar um pouco sobre os riscos e a coragem de se fazer esse trabalho, né? De se fazer essas implantações. As fontes e os métodos, né? Então, é uma pesquisa de caráter exploratório,
bibliográfico, biográfico e documental, e não tem como eu falar um pouco disso sem falar um pouco da minha trajetória e da minha vida, mas eu vou tentar fazer isso de maneira breve, só para contextualizar. Trago também coisas trazidas pela 225, que é a resolução do CNJ, e nos conceitos de pedagogia eu trago Paulo Freire, o professor Roberto e a professora Maria Estela, que está aqui com a gente. E na literatura de JR eu trouxe a Elizabeth Elliot, Segurança e Cuidado, o professor Howard Zé, com Trocando as Lentes, e o professor João Salme e Enzo Bello. Então, basicamente essas as fontes do trabalho. Então, eu quero falar um pouco sobre biografia, ética e coerência. E aí eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? A minha história, ela começa numa família muito pobre, muito humilde, que a maioria eram analfabetos. Então, pensar em trabalho na minha família, isso estava intimamente ligado à sobrevivência, né? Então, não tinha essa ideia de você buscar uma vida que tivesse a ver com valores, com sociedade, muito menos com a sua vocação. Então, eu passei muito tempo da vida pensando em como é que eu ia sobreviver. Quando eu me concursei, primeiro no TJ e depois aqui, eu entendi que isso já estava pronto, né? E eu fiz letras na USP, e aí eu tinha muitas coisas muito vivas em mim, como as ideias de Paulo Freire. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade, não de determinismo. Que o futuro, permita-se me reiterar, é problemático e não inexorável. E estar longe, ou pior, fora da ética entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. E isso ficou muito vivo em mim durante muitos anos. E eu tentava buscar uma vida que tivesse coerência. E eu tinha conseguido essa coerência em muitos lugares, mas na vida profissional eu sentia que eu trabalhava apenas para sobreviver, para ter dinheiro. E tudo bem, não é problema isso, mas isso me incomodava, especialmente quando eu fiquei grávida. Porque eu queria contar para minha filha essa coisa de estar no mundo com valores, com coerência e tal, e eu me sentia mal. Eu falava, como é que eu vou contar isso para minha filha? E eu entrei numa profunda crise existencial, e a minha psicóloga teve que me amparar muito, porque eu queria pedir exoneração a todo custo. Ela falou assim, tá, mas você vai fazer o quê? Você vai para onde? Você quer voltar da aula? Falei, não quero. Você quer fazer o quê da vida? Então, eu também não tinha essa resposta do que eu queria fazer quando eu crescesse. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito. E aí eu quero falar um pouco dessas sustentações subjetivas e do sonho coletivo e institucional. Então, tudo começou a acontecer por grandes encontros. Eu acho que faltou eu ter colocado aqui o Dominique Barter, né? Então, a minha psicóloga um dia falou assim, Carla, tem um evento lá na Casa do Povo, lá no Bom Retiro, eu acho que você vai gostar. E era um evento sobre comunicação não violenta com Dominique Barter. E aquilo foi... Nossa, minha vida mudou naquele dia. Eu fiz, acho que 4 vezes o curso com ele, e lá eu ouvi falar pela primeira vez de justiça restaurativa, mas foi uma ouvida assim muito... Eu ainda não conseguia lidar lé com cré. Até que um dia eu fui fazer um curso, nada a ver com nada, e eu conheci a Sabrina Paroli, que estava sentada atrás de mim, e me ofereceu carona, e no carro, a gente batendo papo, ela perguntou com o que eu trabalhava, eu falei que eu era justiceira, que eu trabalhava com justiça, ela disse, eu também, eu trabalho com justiça restaurativa. Eu falei, que é isso? Aí ela começou a me explicar o que era justiça restaurativa, e eu comecei a ver que aquilo tinha um link muito direto com tudo que o Dominique falava, e eu falei, nossa, que incrível! E aí eu comecei a sonhar que talvez fosse possível pensar isso dentro da Justiça Federal. E eu comecei a fazer curso de introdução à justiça restaurativa, tudo com a Sabrina. De introdução à justiça restaurativa, depois eu fiz curso de facilitadora no CEDEP com a Sabrina. E nesse curso de facilitadora que eu fiz no CEDEP, me falaram que existia um juiz
chamado Fernão, que era da Justiça Federal, e que ele tinha esses contatos, fiz contato com ele, ele me recebeu super bem, e depois eu soube que tinha uma outra juíza, que é a Cátia Hermínia, e realmente nós entramos nessa sinergia de, e se a gente conseguisse, né? E aí veio o curso, esse curso, né, de pós, e aí, fazendo vários estudos, eu percebi um enorme ponto de contato entre a JR, Paulo Freire, pedagogia social. E eu gostaria de destacar aqui, e eu destaquei isso no meu trabalho, 2 pontos muito importantes desses pontos. São muitos os pontos de contato, mas eu gostaria de falar de principalmente 2, que é a autonomia e a utopia. Então, implantar a JR significa trazer uma filosofia de vida e promover uma política pública de transformação social. Então, era uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisava contar para as pessoas que a responsabilização, ela é multidimensional, que essa ideia de um indivíduo que ele comete um crime que é contra uma lei e ele vai ser punido e a responsabilidade é só dele, isso não é bem verdade. A JR, ela traz essa ideia de que a responsabilidade é de todos nós e cada um tem uma parte dessa responsabilidade. Então, isso significa uma grande transformação social. E contar isso para os nossos pares era uma coisa que precisava ser feito com muito cuidado, a questão da sensibilização, porque é uma mudança de chave, é uma mudança de chave paradigmática, filosófica, e dentro de uma instituição que pensa justamente o contrário disso, né? E aí, a Elizabeth Elliot, que é uma pensadora de JR, ela traz uma coisa que eu achei maravilhosa, ela diz que a autonomia, então, é uma necessidade humana intercultural. E, de forma geral, parece haver um consenso de que as pessoas aprendem melhor se estiverem em condições nas quais sua autonomia pessoal é respeitada. E isso tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Tem tudo a ver com esse nosso estar no mundo. E eu também encontrei algo lindo que a professora Estela ela escreve e que me tocou profundamente. A pedagogia social instiga a capacidade de sonhar com uma realidade mais humana, menos feia, mais justa, pois é sabido que existem muitas injustiças e mudar o mundo é difícil, mas nada de humano existiria em nós se não tentássemos. Caracterizada como um projeto radical de transformação política e social, ela objetiva a superação da ingenuidade, da passividade, da descrença, da ressignificação por parte dos educandos e promove a criticidade, a militância, a esperança e a utopia. Então, quando a gente começou a pensar que a justiça restaurativa talvez fosse possível dentro de uma ambiência institucional federal, de um escopo tão diferente, isso foi calcado numa autonomia e, acima de tudo, numa utopia. Né? Foi preciso ter esperança, ter sonhos, se permitir estar fora da área de conforto, se permitir ser tocado por todas essas coisas. E isso aconteceu com essas pessoas, né? Então, Fernão, Kátia, eu e Sabrina, que esteve o tempo todo nos apoiando, né? E sem esse apoio, nós não teríamos conseguido. Então, quais seriam os nossos primeiros passos? E aí, pensando nesses primeiros passos, eu já trago aqui a minha primeira inquietação, né? Seria essa capacidade de sonhar com o propósito de transformar, sustentada por indivíduos que, embora vinculados a um sistema de justiça rígido, preservaram suas autonomias? Então, é uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, será que isso tudo é possível? Porque, de alguma forma, Kátia, Fernão, eu, Sabrina e outros que trabalharam nisso, de alguma forma conseguiram preservar as suas utopias e as suas autonomias? Então, o que a gente precisava fazer? A gente tinha que combinar poder, porque nós precisávamos desse poder que o juiz traz, com influência, com mão de obra qualificada, paciência, e a gente ia precisar ter alguma sorte também. Então, em setembro de 2018,
foi feito um laboratório de inovação que veio o Egberto Penido, Marcelo Salmazo, veio, eu acho que o Luiz Bravo veio também para esse encontro, justamente para começar a pensar como é que poderia ser. Em novembro, teve uma outra reunião com o CDEP no CLISP. Então, a gente começou a pensar isso institucionalmente. Primeiro pelo laboratório, depois pelo CLISP. E aí, em julho de 2019, foi feito um grande evento falando sobre a introdução e aspectos práticos da JR dentro da nossa administração. Foi um evento muito grande, com muitos convidados, com muitos juízes, enfim. Em novembro, nós conseguimos contratar a Sabrina para fazer o curso de facilitador. E aí já tinham 20 pessoas que vieram, dentre elas 3 pessoas do MPF, e aí a gente começa a pensar como é que isso começou também a interferir nessa comunidade externa e na comunidade interna. Esse curso de formação foi muito importante. Nós tivemos 2 juízes participando dele. E aí é o que eu chamo de começar a aparecer as janelas de oportunidade. Esse termo, na verdade, eu empresto do professor Roberto, que ele fala bastante disso, né, dessas janelas de oportunidade. Então, no finalzinho do ano de 2019, a doutora Luciana Ortiz, que era a juíza diretora do foro na época, chama a doutora Cátia e fala, olha, temos uma chance de talvez começar a justiça restaurativa aqui. E aí foi quando a Cátia, Fernão e eu, nós escrevemos o projeto de implantação de justiça restaurativa. E aí, no finalzinho, no dia 30 de 12 de 2019, foi criado o centro. E aqui eu gostaria de fazer uma explicação, porque na época nós já gostaríamos que tivesse sido feito um núcleo. Institucionalmente, isso tem muita diferença, porque para eu fazer um núcleo, eu preciso mexer com todo o organograma da justiça, e aquele órgão ele passa a ser parte. Quando eu crio um centro é um órgão institucionalmente mais frágil e politicamente muito mais frágil ainda, né? A gente, em um centro, não consegue, por exemplo, ter servidor lotado lá, né? Então, mas conseguimos um centro, e isso precisava ser celebrado e aproveitado, porque foi a oportunidade que abriu. Certa vez eu perguntei para a Kay Pranes, né? Kay, por onde a gente começa a fazer JR? Aí ela disse, pela porta que abri. E aí eu acho que isso tem toda a razão mesmo. Em janeiro de 2020, a doutora Cátia e o doutor Fernão foram nomeados como coordenadores. E no mês, em 19 de março, eu consegui a minha relotação, porque esse centro, ele ficou ligado ao SIM, que é uma subsecretaria de tecnologia e inovação. Então, eu consegui sair da vara que eu estava para ir para o SIM. E lá, a doutora Cátia pediu, olha, deixa a Carla fazendo JR a maior parte do tempo dela, e assim a gente começou o nosso trabalho, né? E no dia 20/3 de 2020, foi quando os tribunais todos pediu para a gente ir para casa por conta da pandemia, né? Pouco tempo depois, o TRF3 ele foi convidado para fazer parte do projeto Justiça Presente do CNJ. Isso foi muito importante para nós, foi dando muita força, muito engajamento, porque aí vieram outras pessoas, veio a Jussara, a Cíntia, a Andréia, e aí a gente começou a perceber essa transformação institucional, assim, começou a ter mais gente, a gente começou a entender que a gente estava conseguindo se colocar. Por conta da pandemia e estarmos em casa, nasceu o projeto Criando Conexões, que são esses círculos que a Juliane falou na apresentação dela, que são encontros online que a gente promove todas as semanas, que nesse período de tempo que eu trouxe aqui para o trabalho, de março de 2020 a março de 2022, foram realizados 75 círculos com 55 temas diferentes, e esses círculos foram promovendo não só uma divulgação de JR, mas uma mudança no paradigma das pessoas dentro da própria casa, que começaram a pensar as suas questões a partir de um novo lugar.
E aí, em julho, a gente fez um webinário, que na verdade era um trabalho do projeto Fazendo Justiça, que a gente estava fazendo, e esse webinário ele foi muito importante para nós, trouxemos muitas pessoas, deu muita força. E muita coisa foi sendo feita, muitas coisas, muitos eventos com a OAB, com o Ministério Público, e aí a gente percebe, de novo, essa mudança, essa chegada dessa comunidade externa, ajudando a gente nisso. E aí, a partir de maio de 2021, a SECOM, que é a nossa central de conciliação, junto com a Escola de Servidores e com o Sejure, a gente passou a promover quinzenalmente palestras pelo YouTube. Inclusive, a Ana Sofia fez parte de uma dessas palestras. Isso começou a trazer para as pessoas que a justiça restaurativa já existia dentro da justiça. E aí isso começou a ganhar uma força, um caldo. E muito esforço, muito esforço, muito esforço. E nós tivemos várias coisas, a mini-conf da Kátia. E para a formação, nós conseguimos 3 cursos de formação teórica, que foi possível porque nós conseguimos uma parceria com o TJ de São Paulo, e eles cederam o curso deles para nós. E agosto e novembro de 2021, ainda em tempos pandêmicos, nós conseguimos uma formação de facilitadores em prática com a Sabrina Paroli. A Sabrina, ela foi fundamental nesse processo, porque ela ajudou muito a gente. Ela estava lá o tempo todo, tirando dúvidas e participando. Ela gastou horas e horas e horas da vida dela sem receber nada por isso, né? Porque ela acreditava utopicamente, né? Ela vinha com essa força, com essa autonomia, com essa utopia e apoiando a gente o tempo todo. E uma das perguntas que eu faço é: será que seria possível se nós não tivéssemos esses seres engajados dessa maneira? De uma maneira visceral, comprometida? Será que o que a gente teria conseguido? Eu tenho dúvida se teríamos. E, enquanto isso, a gente foi fazendo um grupo de estudos com o João Salme sobre o livro Segurança e Cura. Então, muita coisa foi feita. E aí teve um curso de processos disciplinares em que nós conseguimos 8 horas para trabalhar JR, e a partir daqui as pessoas começaram a pensar: nossa, dá para fazer JR nos PADs. E, inclusive, agora recentemente, está fora desse escopo de tempo, mas teve um PAD, eu preciso de mais 3 minutos, professor, acho que não mais que isso. Fica tranquila, você está indo muito bem, está tudo bem, pode gastar um pouquinho mais. Obrigada, obrigada. E aí, nós conseguimos 8 horas para falar de JR, e aí houve um PAD que as pessoas vieram nos procurar, falaram assim: dá para tratar isso pela JR? E nós ficamos muito felizes por isso. E na área FIM, nós tivemos 8 casos com assuntos diversos: moeda falsa, estelionato, contrabando, calúnia, pensão por morte. Só um minutinho que eu vou fechar um áudio aqui que está aberto. Já fechei, Carla. Fechou? Obrigada. Pensão por morte, estelionato e um de violência obstétrica que veio do Ministério Público direto para nós, sem ser judicializado. E esse é um processo que está sendo lindo. Então, olha só, em tudo isso, nós fizemos 38 pré-círculos, 6 círculos, mais de 20 encontros, muito trabalho foi feito. Então, a minha conclusão são diversas perguntas, né? Como é que eu gostaria de concluir esse trabalho? Trazendo muitas reflexões mesmo, assim. Então, a implantação da Justiça Restaurativa na Justiça Federal de São Paulo, de 2020 a 2022, ela avançou muito. Mas o que nós observamos? Que esses movimentos, para essa materialização, dependeram sobremaneira de esforços individuais. Claro que nós tivemos apoio da instituição, talvez até por termos deixado existir. Eu costumo brincar que eu tive que trabalhar durante muito tempo como se eu tivesse escondido atrás de uma pilastra, porque de verdade eu era funcionária da UCIM, mas eu fazia esse trabalho, então de alguma forma eu tinha que me manter invisível, mas ao mesmo tempo promover uma viabilidade, ou seja, algo meio esquizofrênico, né? Por quê? Porque nós não éramos um núcleo, nós éramos um centro.
E foi um ano muito difícil para a administração, foi um ano de pandemia. Então, eu também reconheço que eles tinham problemas muito incríveis para ser resolvido, né? Mas nós tínhamos ali questões muito sólidas, já tinha havido uma grande sensibilização das comunidades interna e externa. E nos processos da área FIM que nós atuamos, nós tivemos uma resposta da comunidade, das pessoas que foram afetadas pelos procedimentos, que é sensacional. Eu gostaria de realmente poder um dia fazer um estudo só para trazer esses resultados, que foi incrível. Então, eu deixo aqui uma pergunta, assim, né? Então, como implantar a justiça restaurativa como filosofia e novo paradigma de convivência social calcado em valores relacionais, humanizantes, autonomia, corresponsabilização, sendo tutorado pelos mesmos programas de justiça que culturalmente operam na lógica da punição, encarceramento e indisponibilidade da ação penal pública? Como a gente vai fazer isso? E aí eu falo aqui que requer coragem e nós temos muitos riscos. E os riscos não só da cooptação, da justiça restaurativa, ela acabar sendo cooptada, mas também de ser fagocitada, porque nós somos lá a antípoda, né? Nós somos tudo que não é a justiça retributiva, mas é ela que nos acolhe através de uma política pública que é desenvolvida pelo CNJ. E aí eu pergunto, poderia a instituição mover-se mais solidariamente em relação à JR? Até que ponto uma ação tão personificada fragiliza essas iniciativas? Quais os riscos que a JR corre ao ser implantada pelos órgãos de Estado? Haverá fôlego para resistir? E, por fim, deveria a justiça restaurativa gozar de prerrogativas híbridas ou autônomas? Então, é um risco mesmo que nós corremos. A questão é como a gente vai refletir sobre isso e trazer isso para a ambiência acadêmica, eu acredito que é fundamental, justamente para que possa ter esse despertar, a discussão acadêmica dessa implementação, ela mostra-se fundamental para a sensibilização e amadurecimento institucional da potencialidade e, talvez, paradoxalmente, da fragilidade a que está exposta a justiça restaurativa quando semeadas em terras institucionais. Então, se o CNJ traz a JR como uma política pública, será que não deveria ter esforços mais potentes e colaborativos para que ela possa se sedimentar? Será que isso não é uma forma de, talvez, fazer um natimorto? Eu agradeço muito a todos e eu dedico esse trabalho à minha mãe, que faleceu há menos de 2 meses e que agora cuida de orquídeas lá no céu, mas eu pude contar a ela que eu tinha finalizado esse trabalho e disse a ela também que eu dedicava a ela. Então, muito obrigada a todos. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Parabéns! Uhul! Muito bacana, parabéns. Vamos passar, então, a palavra. Agora, podemos, doutora Ana Sofia, passar para a professora Raquel dessa vez? Tudo bem? Então, por favor, professora Raquel, fica à vontade. Olha, eu estou assim sem palavras, mas eu tenho que expressar minhas palavras, porque esse trabalho da Carla, ele é a ponta do iceberg do que a Carla faz e do que ela é na Justiça Federal, na implantação da Justiça Restaurativa. Um artigo que está muito bem escrito, onde ela coloca a autobiografia dela, ela coloca toda essa experiência, que eu acho muito importante a gente trazer esse relato de como as coisas estão acontecendo dentro da Justiça Federal, de como que isso foi, como isso nasceu, como está sendo estruturado. Eu acho que esse relato é de grande importância, não só para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas para todos os tribunais, os 6 tribunais, para todos os meus colegas, para a sensibilização dos servidores, dos juízes.
Para mim, o seu artigo está impecável, Carla. Só que o seu artigo, ele é a ponta do iceberg do seu trabalho. Porque o trabalho que a Carla faz hoje na Justiça Federal, na Justiça Restaurativa, na implantação, é um trabalho pioneiro. Se me perguntasse assim, qual é a cara da Justiça Restaurativa na terceira região? É a cara da Carla. Porque os meus colegas, realmente, a Cátia, o Fernão, eles se predispuseram, eles são almas especiais que estão abertos para essa justiça restaurativa. Só que quem está fazendo realmente a justiça restaurativa acontecer, faz a burocracia, faz a sensibilização, dá a voz, que é essa voz maravilhosa que ela tem, é a Carla. Eu diria que ela faz a parte burocrática, ela faz a parte da sensibilização, ela dá a alma, e num contexto difícil, porque como a Carla colocou, eu conheço a Justiça Federal muito bem, porque eu estou na Justiça Federal desde 97 e endosso completamente o que ela fala. O Poder Judiciário, ele é um dos espaços internamente menos democráticos que existe. Nós somos quase que uma estrutura militar. Nós temos um sistema hierárquico muito rígido entre servidores e juízes. Nós não temos horizontalidade, é uma verticalidade cruel. E isso é um grande óbice à justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa é uma justiça de horizontalidade, é um instrumento democrático e igualitário. Imagina construir isso dentro de um espaço verticalizado e pouco democratizado. E a Carla tem feito isso com muita habilidade, com muita diplomacia. Se existe uma diplomacia restaurativa, é o que a Carla tem praticado. E com muita verdade. Sabe? Então, assim, eu só posso louvar esse trabalho da Carla, enaltecer esse trabalho como mulher, como ser humano, como professora, como educadora, como pessoa que pertence a essa comunidade da Justiça Federal desde 1997, primeiramente também como servidora, analista, depois como magistrada, e como uma pessoa que está encantada também com a Justiça Restaurativa. Eu tenho aprendido muito com ela, todos nós temos aprendido muito, é uma troca muito grande. Então, para mim, é um grande privilégio estar aqui nesse momento que é especial da vida da Carla e que é especial das nossas vidas também, dentro dessa instituição. Carla, parabéns. Tá? Depois eu gostaria só de levantar assim, um gancho para você falar, para você destacar, que essa interdisciplinariedade, a importância da interdisciplinariedade na justiça restaurativa, em particular da pedagogia social, e dessa pedagogia freiriana, que é fundamental para mover, para democratizar a justiça federal. Então, eu deixo uma reflexão ainda para você fechar e passo a palavra para a doutora Ana Sofia. Bom, estou emocionada aqui de te escutar, Carla. Parabéns. E eu reconheço muito, né, no teu entusiasmo, na tua emoção. Acho que é isso que faz as coisas acontecerem. E nos seus dados biográficos também. Fiquei emocionada de ver, achei muito tocante. Quando eu estava lendo o teu trabalho, eu parei, assim, quando você fala do teste vocacional da sua infância, que era a sua vocação era sobreviver, né? E até me emociona agora repetir isso. Realmente eu parei ali naquela leitura e falei, uau, e vamos lá. E depois, em vários momentos, eu me encontrei também, né, na tua história. Eu acho que fizemos a mesma formação lá com o Dominique em 2017, na Casa do Povo, também estava lá, mais um encontro nosso. A gente estava falando aqui antes de começar o trabalho, que a gente se conheceu
por acaso, num grupo de WhatsApp relacionado a uma movimentação política que tinha centenas de pessoas, e aí a Carla falava de diálogo, eu falava também, daí a gente foi para o particular para conversar e descobrimos a justiça restaurativa aí como ponto comum, foi muito uma coincidência. E aí também nas suas questões, né, que você traz essa sua angústia, que você estava num espaço de conforto desconfortável, e como a terapia também te levou para essas questões, então também me reconheço nisso, porque eu fui para a CNV por conta dos conflitos familiares com os meus filhos adolescentes, que são dois polos opostos, assim, toda a formação da Paz-Atena, em mediação e tal, e foi muito também por conta das minhas questões pessoais. Eu acho que é isso que mobiliza, é isso que traz tanta vida para o teu trabalho, né? Isso que traz muita força. Então, nossa, parabéns, assim, por ter feito de tudo que a vida te trouxe, assim, esse trabalho tão inspirado, né? Então, sobre o teu trabalho, assim, acho que está super bem escrito. Quando eu fui lendo, assim, no final, eu senti um certo desalento quando eu li pela primeira vez. Assim, como se a coisa tivesse assim, poxa, e agora? Será que vai sobreviver? Será que é viável? Né? Todas aquelas questões que você coloca no final. E aí, escutando agora a tua apresentação com tanta energia, com tanta força, né? Eu acho que é aí que está a chave, né? Para as respostas para as tuas inquietações. E eu vou compartilhar com você também, né? Como a gente já conversou sobre isso, mas quando eu criei na Procuradoria-Geral de São Paulo o projeto para trazer a justiça restaurativa para os processos disciplinares, né, que foi também toda uma construção dificílima, eu lembro assim, a gente queria fazer um projeto piloto com a Secretaria da Administração Penitenciária, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação e PGE. E aí eu lembro assim, todo o trabalho de convencimento para levar isso, especialmente para a administração penitenciária, uma instituição super hierarquizada, né? Então, da dificuldade com o secretário, mas como a gente vai abdicar da autoridade, como a gente vai abdicar da hierarquia, criando espaços de diálogo, né, dos servidores e tal. Lembro assim da minha emoção também quando ele aderiu e assinou a minuta da resolução conjunta. Nossa, queria soltar rojões ali. Então, assim, como é essa coisa da construção. E naquele momento, né, na criação, acho que também me reconheço nessa tua história, né, do teu esforço pessoal enorme, da energia que você coloca nisso para a coisa ir para frente, porque na PGE foi assim também, né, comigo, e só que chegou num ponto e que era assim, o projeto da Ana Sofia, estava identificado como o projeto da Ana Sofia, a ponto de eu resolvi me aposentar. Quando o Centro de Práticas Restaurativas da PGE atendeu o primeiro caso, eu falei, minha parte está feita. E eu me aposentei para ver se a instituição realmente se apropriava daquilo, ou se ia continuar, porque se eu ficasse, tinha o risco de continuar sendo o projeto da Ana Sofia. Não tinha servidor designado para cuidar, eu fazia aquilo depois da minha pilha de processo do expediente comum, e foi uma coisa assim, que me deixou com medo, mas eu falei assim, mas se morrer, é porque não estava suficientemente enraizado, é que a instituição não tinha se apropriado daquilo. E aí deu uma balançada assim no começo, tal, mas como eu estava contando para vocês no início, acabou virando lei, né? Acabou tendo até uma alteração legislativa, uma nova lei complementar em São Paulo, que agora o projeto está aí já em forma de legislação. Então, acho que todo esse esforço pessoal, né, e essas inquietações fazem parte da caminhada, mas vale muito a pena. E eu tenho certeza assim, que o teu entusiasmo, o teu ideal, a tua utopia, as tuas horas sem dormir, o teu esforço dedicado para isso vai fazer esse projeto florescer, como já tá florescendo. Eu queria ressaltar, né, para os seus comentários e para uma reflexão também conjunta sobre isso, uma coisa que a professora Raquel já trouxe, e que era também na Comissão de Justiça Restaurativa aqui de São Paulo, né, a gente criou no ano passado já um grupo de estudo que era JR no Judiciário, e era
E, para mim, a questão fundamental que estava ali era assim, será uma contradição em termos querer criar uma estrutura horizontal numa instituição que é, por essência, tão hierárquica? Eu via até, né, assim, na Justiça Estadual, a dificuldade dos servidores que trabalhavam em abrir mão do doutor, né, quando falavam com os juízes que estavam envolvidos no processo. E no teu trabalho você fala isso, uma hora, doutora Kátia virou Kátia, doutor Fernão virou Fernão, mas depois o doutor volta, né? E tem um momento também que parece que você coloca, os juízes trazem a questão do poder e a possibilidade de abrir as portas políticas, mas são os servidores que botam a mão na massa. Né? E essa foi uma grande questão no projeto também da Procuradoria, quando a gente foi às secretarias e tal, e trazer, né, as secretarias para trabalhar, os secretários, os chefes de gabinete, os secretários adjuntos se encantavam com o projeto e designavam um servidor para ir cuidar da coisa. E eu falei assim, não dá, se o primeiro escalão não estiver envolvido, se não comprar isso, não vai funcionar, porque não é para ter um pedacinho ali que um servidor que... Porque isso, as pessoas se tocam, né? As pessoas se tocam, se comovem, querem comprar essa ideia, as pessoas mais idealistas, tal. Outros não, outros vão seguir a mesma atuadinha de sempre, a gente tem que compreender, porque a repetição é o mais comum, né? Então, mas sempre vai ter um servidor que vai querer, mas como que a gente envolve, né, as estruturas de poder? Então, acho que essa é uma reflexão super importante. Eu já vi gente assim que está há muito tempo na justiça restaurativa, nas instituições, falando não dá, o lugar da justiça restaurativa não é no judiciário. Então, acho que esse é um imenso desafio. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. E, enfim, teria muito mais coisa aqui para compartilhar com você, porque assim, fico muito feliz de te ler, mais ainda de te ouvir, porque você traz na tua voz, no teu jeito de falar, enfim, não tem como a gente não perceber que isso está orgânico em você, né? E acho que é isso que traz tanta força para o teu trabalho. Mas, enfim, por conta do tempo aqui, eu vou parar por aqui, mas você tem em mim aqui uma amiga admiradora e estou sempre à disposição aí para gente trocar, né? Foi muito desafiador para mim também a criação desse projeto. Como eu tinha dito, eu conheci a justiça restaurativa lá em 1990, no ano do século passado, quando não se falava disso aqui no Brasil, e assim, a frase porque eu trabalhava dentro do sistema prisional, né? Enfim, e a frase que me assim, despertou, né, foi quando eu conheci o primeiro projeto nos Estados Unidos, isso foi em 1995, que o diretor lá desse projeto nos Estados Unidos falou: vocês resolvem um problema jurídico, a gente quer resolver o problema da vida das pessoas. Né? Hoje é quase um chavão isso, mas o nosso grande desafio trabalhando nas instituições é juntar essas duas instâncias. É trazer essa visão de que, afinal de contas, é de vida das pessoas que a gente está tratando, não é de papel. Né? Então, burocratizar é sempre mais fácil. Né? A gente, como eu tinha dito, seguir o caminho daquilo que sempre foi feito é mais fácil. Hoje, né, tem até estudos de neurociência mostrando como o cérebro da gente tende à repetição, porque gasta menos energia, fazer o que já é conhecido, e como a gente precisa de muita energia, muito ideal, muito amor, assim, para ousar fazer diferente. Então, parabenizando você pelo teu trabalho, também aproveito para cumprimentar todo mundo que segue esse caminho. Achei linda a congruência da pedagogia social, que eu não conhecia, né, nessa construção, como um caminho para a construção da autonomia, porque é isso, eu estava falando agora de repetição, o que nos permite olhar criticamente para as nossas práticas, né? Esse momento de reflexão, esse momento de interiorização, esse momento de construção da própria autonomia que você fez na sua vida e no seu trabalho. Então, parabéns para você, para todo mundo que segue esse caminho. Estou feliz aqui de testemunhar, né, tantas iniciativas e tantas ideias, e seguimos. Parabéns.
Muito obrigada pelos comentários da professora Raquel, da professora Ana Sofia. E eu gostaria de convidar a Sabrina Paroli para também tecer os seus comentários. Carla, parabéns, muito, muito, muito bonito seu trabalho. Eu estava aqui lembrando que, caramba, as coisas elas se interconectam de uma forma inexplicável. Eu conheci a Carla num curso de xamanismo em 2017. E eu sei lá o que estava acontecendo, que eu estava prestando atenção na conversa dela com uma pessoa X, e ela falando lá, eu moro perto, no centro, perto da 9 de julho, eu peguei, falei assim, quer uma carona? E olha que loucura, né? Depois a gente se encontrou muitas vezes depois disso. E hoje você é uma referência na justiça restaurativa, e isso é muito lindo, sim, muito emocionante. E aí eu lembrei também de um dia que a gente estava fazendo um pré-círculo de um procedimento restaurativo, e o senhor, ele se emocionou muito, e ele falou que o que ele queria era o nome dele de volta. E ele não estava envolvido no crime diretamente, ele estava lá, sei lá por quê. E aí a Carla olhou para mim, e quando esse senhor saiu, eu falei assim, olha, se você tiver alguma dúvida, por que você está trabalhando com isso, não esqueça desse momento. E hoje eu tenho certeza que você não esqueceu daquele momento, porque quando a gente tem dentro do coração da gente a convicção do que a gente está fazendo, e que as relações elas são importantes, nada vai ser difícil. Quer dizer, vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho, mas aqui nada não vai valer a pena ou vai ser em vão. Então, eu fiquei muito feliz em te escutar. Na verdade, eu sou muito feliz em acompanhar o seu trabalho, às vezes mais de perto, às vezes mais distante, mas isso é uma alegria muito grande para mim. Então, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua garra em fazer o que você faz e acordar para fazer o que você faz todos os dias. Parabéns. E você é uma referência na justiça restaurativa no Brasil, menina. Olha que loucura, que incrível. Que você continue falando e fazendo, principalmente fazendo o que você faz. Parabéns. Muito obrigado, Sabrina. Pessoal, temos aqui o Eduardo, a Juliane, a Milena, a Silvia, a Simone. Mais alguém gostaria de dar uma palavrinha para a Carla? Eu gostaria. A Carla, eu tenho que agradecer esse trabalho da Carla, que foi por causa dela, da Sabrina, que eu tô aqui hoje, e dizer que, Carla, você é uma inspiração, uma pessoa à luz, assim, é uma honra estar junto com você e nessa caminhada, e só dizer continua, porque você me dá força. É isso. Parabéns, Carla. Muito bacana, né? Seu trabalho. Foi uma satisfação poder te conhecer no curso da Pedagogia Social, né? Você traz um texto realmente bastante articulado, com bastante referência, utilizou as normas da BNT, surpreendeu, porque é um texto que traz para o leitor, né? Um leitor comum. Todas as pessoas conseguem entender do que você está falando, qual que é realmente os fundamentos da justiça restaurativa,
qual foi sua trajetória, e o que me chamou a atenção é as questões que você trouxe. Não é um texto passivo, e é isso mesmo, a justiça restaurativa, ela tem que trazer novas perguntas sobre a conduta, sobre o pensar, sobre o sentir, a reflexão, né? Então, achei muito interessante essa pergunta, como implantar a justiça restaurativa como filosofia e convivência social, né? Fortalecendo aí o Pronácio, o Protejo, eu acho que temos aí, com este novo governo, essa nova conjuntura, espaço para participação social, né? Paritária, onde o Estado, né, os programas vão trazer inovações progressistas, comprometidas realmente com uma reflexão crítica, ético-política, o exercício realmente de repensar o seu projeto de vida, né? Para mim, a restauração tem muito a ver com esse lugar, né? O que, por quê, para quê e como eu estou vivendo neste convívio social, qual que é o meu papel neste cenário, como que eu posso, né, me redimir, como que eu posso restaurar a dor, né, que eu causei. E eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente inaugura esse olhar onde, para além, né, das medidas em meio fechado, como na época, né, Fundação Casa, FEBEM e tal. Hoje, né, temos aí as medidas em meio aberto. Eu acho que a LAC, a Liberdade Assistida Comunitária, né, o apadrinhamento familiar, né, eu acho que a própria mediação vem repensando esse lugar, né, as audiências integradas, né, temos vários avanços aí interessantes para trazer novos paradigmas, né? E uma coisa que também eu gostei da experiência que você trouxe foram ações e práticas que movem sonhos, palestras do YouTube, formação teórica, formação de facilitadores. E vejam, né, gente, a educação social, a prática, a pedagogia social, a teoria sobre a prática e a busca, né, da interface da praxis, refletir sobre a teoria, refletir sobre a prática e a intersecção entre ambos. Quando a educação, né, pensada tanto para organizações não governamentais, para os CIPs, para N problemas que nós temos aí, sociais, político, econômico, religiosos, culturais, migração, refugiado, sistema penitenciário, por aí vai. Vejam, né, tínhamos muito ideais sociais, né? Então era um comprometimento. Hoje, muitas vezes, se tornou um ofício o educador social e não uma profissão de escolha. Então, você vê a ampliação da justiça restaurativa, enquanto uma política nacional também tem que se molhar do seu tempo, conforme coloca Paulo Freire, né? E trazer essas raízes enquanto ciência, né? Um objeto específico de estudo para métodos específicos, para quê? Para ir criando seus domínios, seus basilares, né? Seus norteadores, esses fundamentos para atingir o maior número de pessoas. Como, por exemplo, vamos pensar na educação escolar, e não só numa educação social, uma educação de massa, educação na cultura, né? Medidas disciplinares, olha que interessante, nós temos aí o psicólogo, o pedagogo social, que poderia fazer atuações, existem experiências práticas restaurativas, não é? Não podemos pensar em processos de acolhimento. Doutora, fechou o seu áudio. Pronto, abri de novo. Vocês ouviram o exemplo? Não. Não? Ah, então vamos voltar. Eu parei na escola, né? Na Isso. Educação formal. Então, o que dá para aplicar na educação social, na educação de massas, né? Nas medidas disciplinares da escola, como uma proposta de repensar, refletir, ressignificar,
né? Sair desse lugar de educar batendo, né? Educar pela dignidade, educar pelos direitos humanos, educar pela diversidade, né? Educar com, não educar para, né? O outro tem direito à voz e vez. Então, sabe, essa justiça ela é muito bacana porque ela traz o valor, né? O valor, né? Eu me colocar, ainda que falhei na minha conduta, eu me colocar, o que houve dentro de mim, qual é o conflito, qual, né? Então, vocês veem que o quanto nós estamos longe disso, né? Por outro lado, a pandemia, o que ela trouxe? Violência doméstica, feminicídio, homofobias de todos os tipos, e para nós aqui, porque eu sou da psicologia saúde, né? Então, para nós vamos defender um conceito aí no CID, no DSM, de autismo social, que é um embotamento afetivo que está em alta no adulto. Então, vejam, são pessoas que neste trecho da história, claro, porque tudo é sazonal, sócio-histórico, ensinar de aprendizagem, estamos nos fazendo humanos, né? Eu acho que um debate interessante, justiça como valor na dignidade humana. Então, você vê, a justiça restaurativa, ela entrelaça, né, lugares muito importantes dentro, muito caros dentro da pedagogia social, né, que é o lugar de ser, fazer, compartilhar, né? Refletir sobre o que você está fazendo no corpo, no tempo, no espaço, na intencionalidade da vida, né? Elas nos convida ao sentido e significado. Então, eu achei assim muito interessante, né? A forma do como você trouxe realmente o seu texto, que não é fácil escrever sobre a prática na linguagem da ciência, e eu acho que você deu conta, né? E isso é interessante, isso é um exercício, né? De se tornar pesquisadora, construtora, portanto, né? Sair do lugar do transmissor, mas aprender a fazer pesquisação, que é isso que a gente vê aqui na pedagogia social, né? Estamos falando daquilo que a gente já vive como pessoa, como profissional, como angústia, como contradição, como dor, né? E, ao mesmo tempo, como pesquisadoras de uma área, né? Então, a gente vê muito esse lugar, né, Carla? Eu acho que um outro ponto interessante, vínculo e ação multiplicadora, isso é justiça restaurativa, isso é pertencimento, isso é legitimidade, isso é querer bem as outras pessoas, isso é o bem comum, né? Que é isso? Olha lá o depoimento da Juliane, né? Eu tive a oportunidade de dialogar e ver o seu crescimento também, né? E nós fizemos lá no nosso grupo, na nossa disciplina, um exercício prático de ideias, né? Que isso não é mais. Eu acho que a justiça restaurativa ela traz exatamente o que o Paulo Freire coloca: pensar em comunhão. Você não precisa ser dono da verdade, você pode trazer um esboço inicial, o outro vai dando ideias, você vai colhendo coisas e fazendo o jardim da vida, tanto no planeta como em memória para sua mãe, né? Então, eu acho que é muito bonito, sabe? Eu acredito muito nessa perspectiva compartilhada de cultura de paz, né? Educar sem bater, educar sem ofender, educar sem ameaçar, educar sem violentar, né, a natureza humana, né? Focando, olha, para mim o que fica, sabe, da justiça restaurativa, né, foi o que eu sempre, quando eu me tornei mãe, né, eu sou fruto da dialética, vocês sabem disso, né, fruto da minha mãe que educou de uma forma bem interessante, convivendo muito aqui em casa, sempre teve um quarto social para N tipo de pessoas que sempre viveram conosco de N culturas, de vários países, né, de N situações, né? Foi de emergência, foi de urgência, foi para a família da zona rural, né? O acesso e a inclusão vivo, né? Uma educação muito visceral. Então, assim, quando eu me tornei mãe de barriga, né? Falei, nossa, será que agora eu acredito mesmo nessa dialética socrática? Será que essa forma de educar sem bater habita mesmo dentro de mim ou vou me tornar uma opressora, né? No fundo, essa pergunta é justiça restaurativa. Eu não quero fazer, né, o que nem fizeram para mim, mas fizeram, não é para
para a história de um país, para a história de um mundo, sabe? Esse colonialismo, esse patriarcado, né, que habita dentro da gente. Então, foi muito legal que, né, para mim, justiça restaurativa é essa frase que eu vou dizer agora. Falhou? Falhou porque falou como? Tá. Vamos dar uma segunda oportunidade? Eu confio em você. Né? Eu sempre falei isso para minha filha. Vamos dar uma segunda oportunidade. Eu confio em você. Então, é perdão e ser perdoado. Por quê? Porque a condição humana, ela não é... Ela é aprendizagem social. Nascemos um pedacinho de gente muito gracioso, mas se tornar gente é uma decisão. Né? E Paulo Freire ele explica muito bem naquele livrinho Pedagogia da Autonomia, nos saberes necessários à prática educativa, se tornar gente é aprender a gostar de qualquer gente, vírgula, sabe? É gostar de você, nas suas incompletudes, nas suas imperfeições, naquilo que você tem que para mudar. E quem sou eu para dizer para o outro o que ele tem para mudar? Sair do lugar do suposto saber, respeito. Não é? Respeito. Quando você entende que você pode correr o risco de se tornar um opressor, nossa, até me arrepia, né? Você tem que ter cautela e prudência, né? Calma, né? Eu fui gestora, né, no Estado do Espírito Santo, e lá nós fizemos um projeto político-pedagógico institucional progressivo. Então, tinha fases desse aprendizado, sabe? Da justiça restaurativa. E foi muito legal. Né? Então, fase despertar, deixa eu entender. Fase conviver, legal. Fase multiplicar, percebe? Então, é isso, né? Isso é uma construção junta, porque é uma relação, é um encontro, é uma jornada, né? É um avesso, né? É um transverso, né? É isso, né? Desconstrução é nada e construção de novo, e depois vamos para ação, para reflexão, para uma nova ação. Então, parabéns, eu acho que o seu, né, as janelas de oportunidade, vamos homenagear, né, o nosso querido Roberto da Silva, que fez muito mais que o combinado. Né, deu a alma. E ele foi, lembra, gente? Ele foi um menino de rua da época da minha mãe, imagina. Então, é muito lindo de ver tudo isso, como você tendo uma oportunidade de ingresso, acesso, permanência, o êxito é garantido, e o êxito nunca é só seu. Justiça restaurativa, por que ela é o circo? Porque ela é para todos, ela é para a totalidade, ela é equidade, né? Essa igualdade. Então, a gente vê isso, né? É muito legal encontrar pares, né? É bom demais, né? Então, parabéns, né? Pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, pelo seu crescimento, pela sua luta, né? Saber quais são suas lutas, né? Isso é justiça restaurativa, saber qual é o lugar que você ocupa, né? No poder e na relação, né? E para quê? Para acolher, para transformar, né? Então, assim, que satisfação poder ouvir pessoas tão queridas, tão comprometidas, né? Que realmente trazem essas duas palavras, o devir, o vir a ser, né? Um sonho coletivo. Gente, o que nós precisamos, para mim, na visão, é sonhos coletivos, voltar a sonhar, né? Voltar a sonhar e sonhar no coletivo, né? Que são os valores, viver na prática, né? Visceralmente valores, né? Que é doação, que é ser, né? Ser com o outro, ser no jardim, né? Das flores da vida das pessoas. Então, parabéns, né? Passo a palavra então para você, Carla. Uau! Muito obrigada, assim, por todos, por todos. Eu não esperava um acolhimento tão grande desse trabalho. Realmente fico muito emocionada mas de fato tem tudo muito a ver com isso que a professora trouxe, né? Porque somos seres humanos com potências, com luz e sombra. Né? E aí existe uma decisão que a gente toma em algum momento na vida, se nós vamos querer nos transformar no melhor que nós podemos ser. E quanto tempo nós vamos conseguir sustentar esse melhor? Porque é lógico que a gente oscila, tem dias que a gente está melhor, tem dias que não tem, tem que estar paciente, estamos dando, né? Enfim. Mas como é que a gente pode ir a cada dia apostando nesse potencial humano de fazer bem, de fazer melhor, do amor, do acolhimento, né? E o quanto realmente precisa ter muita resiliência, muito autoaceitação, né? E pensar, quando eu penso na minha ancestralidade,
o professor Roberto, ele pediu para a gente fazer o nosso próprio genograma, né? E nas últimas semanas eu fiz isso. Eu fui na casa de uma tia minha que conhece muito da família da minha mãe, e depois eu fui visitar o meu pai agora, e eu fiz muitas perguntas. E na família da minha mãe, assim, as pessoas começaram a ler e escrever ali na esquina, assim, sabe? Eu sou a primeira universitária. As pessoas, elas sobreviviam de verdade, né? Assim, de verdade, assim. São umas histórias muito incríveis, assim. Minha tia que casou com meu tio, ela... Foram os pais que falaram, então você vai casar? Vai. Aí ele veio para São Paulo e aí ele sumiu. Ela falou, mãe, acho que eu não vou casar mais não, porque ele sumiu, né? Aí, quando ele volta com o vestido, o sapato, o anel para ela casar. E foi o primeiro sapato que ela pôs na vida. Ela nunca tinha usado sapatos. Né? E aí, o que essa mulher sabia de vida sexual? Nada, ela não sabia nada. E ela foi casar com um homem muito mais velho que ela. E hoje ela é uma mulher sensacional. Ela deu conta, ela teve uma vida, criou uma história, teve uma família, teve uma profissão. E hoje tem filhos doutores, né? E, assim, é sensacional ver esse crescimento. Então, o ser humano, ele pode passar de um lugar ao outro. Existe essa ponte. E a justiça restaurativa, como um facilitador disso, é muito incrível. E eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso. Esses anos em que eu trabalhei como facilitadora, assim, acho que valeu por todos os anos de terapia que eu fiz na vida. E é muito desafiador, porque apesar de eu não ter assim um cargo de direção de direito, eu acabo sendo de fato. E em muitos momentos eu preciso lidar com o meu próprio fazer. As pessoas falam, mas eu fiquei chateada porque você não me considerou, porque eu fiquei chateada porque você não fez tal coisa. E aí tem que parar e refletir, e parar e pensar em todo o meu agir. O que eu quero fazer? Eu quero ser uma pessoa julgadora e punitiva, ou eu quero tentar ser melhor a cada dia, né? Como mãe. Então, assim, eu fico muito feliz. E professora... Juliana, eu realmente me vali muito, muito, muito da sua orientação, porque eu estava com muito crua. Para onde eu vou, para onde eu vou? Aí a senhora falou: você vai fazer um texto fazendo pergunta. Você vai fazer pergunta. Falei, pergunta. E aí eu ouvi aquela sua orientação várias vezes. Eu voltei lá no vídeo, pegava aquele que eu anotei e falei assim: nossa, fazer pergunta. Você não vai responder nada, você vai fazer pergunta. Eu falei, é isso. Eu falei assim, foi muito incrível, assim. E pela primeira vez na vida, porque quando eu entrei na USP, eu sei lá eu como, gente, foi um susto, assim, de repente estava lá dentro e foi tudo horrível. Para mim foi horrível estar na USP, foi tudo extremamente opressor. Eu não dei conta de aproveitar nada, eu não sabia inglês, aliás, não sei até hoje. E aquilo era muito triste para mim, enfim. E eu dependia de todas as bolsas, eu tinha que ter bolsa para comer, eu tinha que ter bolsa para passagem, eu tinha que ter bolsa para tudo, porque não tinha dinheiro para fazer cópia. Então, assim, era tudo muito, muito difícil, mas eu não sei como eu consegui terminar a USP. E aí, pensando nisso hoje, assim, né? E aí, esse exercício agora de sentar para escrever, para assistir o curso, ler, foi uma saga achar o livro da sua mãe, da Estela. Gente, foi uma saga! Aí eu achei lá no Sebo do Messias. Eu falei, nossa, que incrível! Achei o livro da Estela. Assim, né? E aí, quando eu comecei a escrever, e foi muito, muito difícil para mim, aliás, eu deixo aqui o meu agradecimento ao Eduardo, assim, um parceiro incrível, assim, porque eu estava muito perdida com a doença da minha mãe, e estava tudo muito difícil. E ele falava assim, Cá, aqui, ó, senta e escreve. Não, mas não sei lá. Cá, aqui, ó, senta e escreve, assim. Então, assim, ter esse apoio, assim, tem o Alexandre aqui também, de lá de Londres, me ajudou, fez a tradução pro inglês, assim, sabe? Foi tudo muito, muito incrível, assim. Então, e aí, pela primeira vez, eu entendi a importância da gente sentar e escrever. Foi a primeira vez. E aí, quando a professora falou assim, não, porque tem o rigor acadêmico, tem o rigor. Aí você contou aquela história que você foi fazer uma orientação, você ficou com a cara quente, assim, de vergonha, né? Mas aquela frase, tem o rigor acadêmico. Eu falei, tem o rigor, né? E aí, como é que... Aí... Então, assim, eu só posso agradecer muito, assim, a Ana Sofia, a Sabrina, que virou
Estava ontem na casa dela, falando dessas coisas, né? É uma trajetória muito incrível e eu espero, oxalá permita, que eu tenha oportunidade, porque eu tenho tantas outras coisas para falar. Agora que eu aprendi, quer dizer, que eu acho que eu aprendi, que eu tive essa experiência, tem tantas outras coisas que eu gostaria de falar, tantas outras coisas que eu gostaria de falar, assim, de escrever, enfim, eu estou muito feliz, eu agradeço muito. E preciso deixar aqui um agradecimento à Kátia e o Fernão, que apostaram muito em mim. E aí, né, eu falava, eu vou desistir. Aí a Sabrina, não vai nada, né? E aí continua e continua. E hoje, assim, tá ouvindo tudo isso de vocês me deixa muito, 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 muito feliz. Muito obrigada mesmo, assim. Muito obrigada. E agradeço a minha mãe, né, que morreu agora, depois de amanhã faz 2 meses, e foi tudo isso feito no período em que ela estava adoecida, né? Ela teve um câncer e foi tudo muito difícil. Então, tudo isso foi feito cuidando da minha mãe em casa com câncer, filho pequeno, divórcio, assim. E aí, agora, chegar nesse lugar é muito gratificante, assim, muito gratificante. Que pena que o Roberto não está aqui. Todo final de aula eu ficava até o final falando, beijo, Roberto. Então, que ele escute lá do hospital, beijo, Roberto. Que ele se cure logo. Carla, fica tranquila. Esse recurso da gravação vai chegar no professor Roberto. Gente, então, vamos dar aqui, né, agradecer a professora Ana Sofia, agradecer a professora Raquel, agradecer as contribuições da Sabrina, os comentários dos colegas, agradecer todos, né, Carla, que passaram pelo teu caminho, porque nós só somos porque alguém investiu na gente, né? Então, é isso, né? Vamos seguindo o nosso caminho. E eu vou perguntar, gente, será que nós temos professores aqui? Não sei se a professora Ana Sofia gostaria de ficar conosco para a banca da Milena, porque a professora dela não pôde estar. Milena, você está aí, querida? Sim, estou. A sua professora realmente não conseguiu estar, né? Não conseguiu. Tá, nós temos outros professores, gente, porque tem um número mínimo, né, que tem de professores. A minha mãe não vai poder ficar porque ela tem médico, então ela já está almoçando para poder ir. Então, não sei, não tem como a gente fazer essa banca hoje, porque não tem quórum, entende? Para poder fazer a avaliação. Então, o que eu sugiro para você? No sábado, eu tenho a banca da Paula, às 9 horas. Que tal a gente fazer a sua banca 10? Aí você teria a responsabilidade de perguntar para a sua professora se ela pode estar no dia 10. Entendeu? Você tem que passar um e-mail para ela falando que, infelizmente, não deu para ser feito porque ela não estava presente. Então, se ela aceita fazer no sábado, se ela não puder nesse horário, eu me predisponho a outro horário também. Nossa, eu acho que a Milena caiu. Oi, Milena. Gente, desculpa, a minha internet está muito ruim. Eu caí diversas vezes. Eu peguei poucas partes das apresentações que me precederam, então eu nem senti a vontade de fazer comentários nem nada. Mas, professora, eu só tenho disponibilidade nos dias úteis, na quarta-feira especificamente, porque onde eu estou morando eu não tenho internet, eu só tenho a internet da faculdade, né, o Edu, então eu só tenho acesso... Vamos na próxima quarta-feira, então, às 10 horas, que era o seu horário, só que você tem um desafio, Milena, conseguir a validação da sua professora, porque eu posso, mas não pode ser só um professor, porque não tem outra professora aqui, entende? Eu vou entrar em contato com ela e perguntar, professora Juliana. Olha, eu já coloquei aqui o meu WhatsApp, então qualquer coisa, você tem meu e-mail e meu WhatsApp. Aí a gente remarca. Você me avisa. Eu vou deixar pré-agendado aqui e vou escrever que tem que confirmar. Então, na próxima quarta-feira, 10 horas, banca Milena, mas confirmar.
pede por e-mail o telefone da sua professora, envia um zap para ela, um SMS, para ela confirmar, porque pelo menos tem que ter 2 professores. Ok, professora, obrigada pelas orientações. Então, tá bom, Milena, estamos conectadas, vai dar tudo certo. Luta aí pela tua banca, eu estou à disposição aí para te ajudar, tá bom? Professora Juliana e Milena, se for necessário, eu tenho disponibilidade também na quarta-feira, se precisar. Hoje realmente não daria para ficar, mas caso seja necessário, eu me coloco à disposição também. Professora Ana Sofia, vamos fechar com a senhora? Porque o professor Roberto já tem seus dados, tudo direitinho, né? Pode ser, só precisaria receber o trabalho dela. Ah, tá bom. A senhora pode colocar aqui no chat? Vou colocar meu e-mail aqui. Isso, e aí, coloca, por favor, o seu nome completo e o e-mail. E aí eu passo imediatamente por e-mail para a Milena. Milena, você está aí, querida? Parece que ela caiu de novo. Nossa, não ia ter condição nenhuma mesmo de fazer com ela. Ela já caiu. Então, fica combinado assim. Eu vou pegar o e-mail da senhora, estou pegando nesse minuto, e vou passar esse e-mail para a aluna. E aí a gente fica pré-agendado, então, para quarta-feira que vem. Tá, quarta-feira, 23, né? Isso. Aí, Carla, você teria como ajudar a gente? Você consegue abrir um Teams? Porque eu não sei se o professor Roberto vai estar... se ele estiver presente, ele fica à frente sem problemas. Mas a gente... Vamos tentar autonomia. Você me ajuda, então, Carla? Sim, ajudo. Ah, então pronto. Então, eu vou colocar aqui a banca, professora Ana Sofia Schmidt. Perfeito. Dia 23, né? Quarta-feira. Isso, quarta-feira, 10 horas. Porque daí, o que a gente faz? A gente tem autonomia para já ir montando essa mesa. Às 9 horas? 9 horas, pode ser, professora? Tudo bem? 9? Tinha marcado às 10 aqui. É 10, né? 10 ou 9? A hora que a senhora achar melhor. Pode ser 10? Melhor para mim. 10. Não, senhora não, por favor, porque senão também vou ter que chamar todo mundo de senhora. Vamos pro você restaurativo. 10 horas tá ótimo. 9 ou 10, para mim tanto faz. Eu só tenho compromisso. Vamos marcar 10, porque eu sou psicóloga e tenho os clientes que eu preciso atender antes da sessão. Aí eu atendo e já venho correndo. Pode me esperar que eu venho, já coloquei na agenda, ó, e estou passando o nosso contato. Deixa eu ver se está aqui já. Ana Sofia Wall. Perfeito, já está aqui. Então, a gente não... Eu passei para a professora também, professora Juliana, o contato do WhatsApp da professora Ana Sofia. Isso também tinha colocado aqui. Então, vamos ser independentes. Eu já te passo o trabalho nesse minuto. Tá ótimo. Daí a gente não fica nesse sofrimento e dá tempo de ler. O tema da Milena é PROEJA, é o MOVA, que é o Educação de Jovens e Adultos. Ó, tô te dando um oi. Tá. Eu acho que eu já consegui. Aí, o que a gente faz? Já vamos ficar independente. Vou colocar assim, Banca USP, porque daí você me reconhece. Tá, já recebi aqui. Perfeito. O que eu vou fazer? Agora eu pego do e-mail, baixo e já te encaminho, porque daí a gente já fica... Tá ótimo. Tá ótimo? Depois eu te envio já. Então, o que ficou faltando? A professora Raquel ainda está presente? Não sei se ela está. Estou, professora.
Ai, que bom. Então, vamos combinar a nota agora já da Juliane e da Carla Rodrigues, porque daí já fica na gravação, pode ser assim? Sim, pode ser. Então, vocês propõem uma nota, por favor. Professor, apesar dos problemas formais que teve no trabalho da Juliane, mas ela ainda pode consertar e adequar, eu vou propor a nota máxima. Tá? E para a Carla também, eu vou propor a nota máxima, e assim, a nota máxima com destaque, né? Com louvor e com indicação para publicação desse trabalho dela. Né? E com as recomendações de que ela continue a carreira acadêmica. Eu acho que ela é uma grande voz na justiça restaurativa, que ela venha fazer o mestrado, o doutorado, que ela tem muito a contribuir, não só para a pedagogia social, como também para a justiça restaurativa. Tá? Então, essas são as minhas avaliações. Professora Ana, por favor. Bom, em relação ao trabalho da Carla, também quero propor a nota máxima. O trabalho escrito já estava excelente, a exposição, enfim, deu um colorido a mais, né? Então, também reitero assim embaixo de tudo que a professora Raquel disse. Em relação ao trabalho da Juliane, acho que por uma questão de justiça, eu acho que ele não está, a exposição foi muito boa, mas a parte escrita realmente precisa de alguma revisão, não estava tão clara a leitura, e acho que é uma questão de justiça mesmo, né? Porque no trabalho da Carla, eu nem fiz nenhuma anotação na parte formal, na parte da escrita, o texto fluiu muito bem. Então, eu acho que não são trabalhos equivalentes. Então, para a Juliane, reiterando tudo aquilo que eu disse, né, de como a exposição dela foi excelente, mas o trabalho, juntando as duas coisas, o trabalho escrito e o trabalho e a exposição que foi feita, eu proponho nota 9 para ela. Tá ótimo. Eu vou fazer o papel, então, da mediação da turminha do meio. Vou fechar, então, que tal 9,5 da nossa parte? Pode ser? 9,5 fica para a Juliane, e eu concordo também. Para a Carla, nota máxima com louvor, indicação para publicação, e já sai direto para o mestrado, não dá tempo nem de pensar, né? Essa orquídea tem que brilhar lá do céu, assim como tem que expandir aqui na Terra. Eu só preciso de orientador, professora Juliana. O professor Roberto, ele já aceitou. Lembra que ele já convidou os alunos que quiserem, tem que fazer o seu projeto, né? Estudar para provas de línguas, e vamos que vamos. Ele já fez esse convite lá no grupo. Vamos, gente. Eu quero embarcar e fazer o meu pós-doutorado, que eu quero defender o inconsciente cognitivo, que é o papel do domínio sociocultural, que é a estética, né, como fundamento da ética. Vou seguindo aí Habermas, essa turminha, né, o próprio Jung, né, falando do papel do símbolo, do imaginário. Então, vamos, Carla, vamos lá, nós duas, vamos lá para esse caminho aí, mais uma etapa na jornada. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, vamos deixar assim, então, coloquei aqui para a Juliane 9,5, e aí para a Carla 10 com louvor. Perfeito. Muito bom. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, pela comunhão, pela partilha de ideias. Nossa, que história linda dessas duas companheiras de luta, né? Que exemplo! Saio daqui mais contente do que entrei, né? Então, assim, olha, a professora Estela não está, mas ela deixa um beijão para vocês também, né? Saiba que minha mãe ama de coração, minha mãe é puro coração, né? E que, assim, esses frutos, né, em diversas áreas da pedagogia social se expandam para que a gente consiga construir uma humanidade baseada em outros valores.
Estamos juntos nessa luta. Carla, obrigada por emprestar o Teams. Assim que você tiver a gravação, eu peço que você passe para a professora Raquel, para a professora Ana Sofia, para a Juliane, e lá no grupo da Pedagogia Social, para que o maior número de pessoas possam também conhecer, né, o que nós fizemos aqui, porque é público, tá bom? Tá bem. Tá ótimo. Então, muito obrigada, gente. Ótimo continuação de dia. Professora Juliana, parabéns também, né? Que, afinal de contas, foi orientadora aí dos 2 trabalhos. E parabéns também pela condução aqui dessa banca de uma forma tão amiga, tão gentil. Quisera eu ter tido uma banca dessa na minha pós-graduação, com esse jeito tão amigo que você trouxe aqui para essa banca. Claro que também é mérito das candidatas, mas eu acho que a sua presença traz um calor humano assim, muito importante. Olha, professora Ana Sofia, eu fiz esse compromisso, né? Porque a ciência no Brasil, ela não pode humilhar a gente, patativa do assaré, o direito sagrado de pensar, né? Então, assim, a gente tem o direito de pensar com os autores que a gente almeja, com as nossas referências de lutas, né? E ampliar a nossa visão com aqueles autores fantásticos dos nossos orientadores e da ciência, do patrimônio cultural da humanidade. Mas a gente tem que ser respeitado como pensador, como pensadora, né? O trabalho não pode ser o que o seu orientador deseja, né? E eu fiz esse compromisso, sabe, professora Ana Sofia, né? Porque doeu demais. Eu já contei algumas histórias e eu não acredito nessa forma, né? Eu acho que a gente tem que aprender, sim, a se melhorar com rigor. Por quê? Porque nós temos que fazer trabalho, gente, no nível Harvard, construir um mundo melhor para todos, né? Então, seja que você veio da classe comunitária, da classe popular, não é? Ou da riqueza, não importa. Todos têm que ser respeitados no seu direito sagrado. Então, é isso mesmo. Nós temos o direito de falar e ser ouvido com respeito. Então, né, muito obrigado por ter percebido isso. É meu compromisso sagrado, sabe? Com certeza. A gente não precisa ser humilhado. Exatamente. Não é? A curiosidade epistemológica é isso que nos move. Né? Que é isso que eu falei para a Carla. Faça perguntas, porque elas é que vão trazer o vir a ser. Né? Vão inspirar outros autores, né? Professora Juliana, eu também quero parabenizar a sua condução, dizer para a senhora que foi um ponto... A gente tem aqueles pontos altos na existência, né? E hoje foi um desses pontos altos, de conhecer sua mãe, professora Estela, presenciar, conhecer a professora Ana Sofia, presenciar esse momento maravilhoso da Carla e da Juliane, estar aqui com a Sabrina também, que, na verdade, é a mestra de todos nós na Justiça Restaurativa, vou ter o privilégio de participar da banca dela. Imagino, vou participar da banca da minha professora, como que eu vou arguir minha professora na banca? Que responsabilidade! Então, assim, é um momento lindo e tudo isso revela assim, o quão horizontal, né, é a Justiça Restaurativa, o quão circular ela é, e interativa e relacional, e junto com a pedagogia social ainda fica mais lindo ainda. Então, assim, foi um momento... Eu quero agradecer ao convite, eu quero agradecer Sabrina e Carla, que eu sei que foram elas que me indicaram em meu nome para o professor Roberto, e falar que foi um privilégio ter esse contato com a pedagogia social, ter participado de tudo isso. Agradecer por vocês terem me permitido fazer parte desse processo e estar aqui com vocês. E ter conhecido essas professoras maravilhosas, que iluminaram o meu dia e, com certeza, acrescentaram para a minha vida. Eu fiquei muito emocionada com as suas palavras, professor Juliano, me identifiquei muito. Penso muito como a senhora pensa, né? Sou professora na área do direito, o magistério no direito ainda precisa aprender muito com a pedagogia social, nós ainda estamos no século XIX. Para a senhora ter uma ideia. No ensino jurídico. E esses momentos que nós temos, esses lampejos, acrescentam muito para nós e para a nossa comunidade jurídica. Nós precisamos muito desenvolver na ciência jurídica, na pedagogia jurídica. A gente tem muito a aprender com a pedagogia social, com a pedagogia freiriana. Então, muito obrigada, viu?
Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe o professor Roberto. Estou aqui pedindo para ele se recuperar, para ele ficar bem. Agora, eu só queria fazer uma última coisinha, perguntar para a professora, eu estou tentando achar, sabe o que eu aprendi a fazer? Mandalas. Enquanto eu fico fazendo as coisas, eu fico fazendo mandalas, assim. Você fez uma mandala hoje? Eu fiz, olha aqui. Olha só! Eu estou fazendo. Quando ela ficar pronta, eu envio para vocês. Que coisa mais linda! É a lembrança da USP, né? Os olhos grandes. A dor também está aqui, né? Que é essa dor, né? Porque eu fui educada, né? Aí na ciência, né? Na ciência da retributiva, mas nós estamos na circulação da fala, que é isso mesmo. Ora, você está na centralidade, ora é o outro, e não tem problema nenhum. É isso que é legal, né? Isso é muito bacana. Muito bom. Obrigada, professora. Depois Aliás, eu gostaria muito de receber essa mandala. Muito linda. A foto da mandala. Professora Juliana, eu acho que eu fiquei até empolgada com a sua condução e com o seu jeito de ser e com essa banca tão amorosa, né? Tão diferente da minha experiência, que era só um desfile de egos na minha banca do mestrado, enfim. Que eu logo me ofereci para poder ajudar na quarta-feira, mas o tema é um tema com o qual provavelmente eu não tenho familiaridade. Então, se tiver alguém, olha, com a maior tranquilidade do mundo, assim... Aliás, depois que eu falei, nossa, por que eu estou pegando mais uma coisa para fazer? O tempo está tão corrido. Mas, enfim, se tiver alguém da área, não tem problema nenhum. Foi só uma oferta, assim, movida e inspirada. Fui no rastro da sua generosidade, mas muito, muito tranquilo, assim, também, tá? Porque, realmente, eu acho que ajuda o candidato ou a candidata quando a banca tem alguma, sei lá, um lugar de fala que talvez eu não tenha nessa temática. Então, fica o meu oferecimento para uma ajuda, aspas, burocrática aí para compor o número de pessoas, mas se tiver outra pessoa, também sem problema nenhum, tá bom? Olha, eu agradeço, professora Ana Sofia, mas o que eu observo? Que hoje, quando a gente fala em interdisciplinariedade, é aprender a conviver, a ser e a fazer no múltiplo, né? O Edgar Morin coloca muito isso, né? Que é educar na complexidade. Sim. E nós vamos atuar em diversos cenários. Então, é bom um olhar plural, né? Um olhar que realmente distanciado, porque lembra, aprender a ler o mundo não é para qualquer um, e é isso que o Paulo Freire almeja, né? Ainda mais a... Opa, caiu? Travou. Pronto. Educação de adulto. Eles nos aprimorar com eficiência, eficácia e efetividade naquilo que a gente se propõe, entende? Então, isso é formação de adulto. Às vezes, a visão é muito estreita. Adulto é só para aquele que teve exclusão social, que vai aprender a ler e escrever. Não, aprender a ler e escrever o mundo é aceitar que você é aprendente na vida toda. Aprender a conviver com olhares muito distantes do seu. Porque quando você vai para um ambiente de trabalho, ou para uma festa, ou para um grupo de amigos, o que nós vamos ter lá? A diversidade. Então, a gente tem que treinar esse olhar múltiplo, né? Para nos formar, gente. Eu sempre falo nas minhas palestras, será que você é uma pessoa, um profissional do século XXI? Né? Então, o profissional do século XXI é esse, é aquele que aceita o múltiplo, né? É aquele que gosta da diversidade. E é um lugar que é isso, é sair da zona de conforto de falar só do que eu sei, é aprender o que eu não sei. Isso é inconsciente, isso é história da humanidade. Né? É falar do que eu não sei, esse que é o nosso desafio também, né? Que eu acho que a justiça restaurativa nos fala disso. Olha, eu não sei o que é respeito, mas eu posso vir aprender. Isso é Paulo Freire, né? Eu não sei não, mas eu posso vir aprender caso você me dê essa oportunidade. Então, a oportunidade está lançada e, assim, ela tem a outra professora. Vamos torcer para entender, né? Porque o que aconteceu com o professor Roberto adoecido, era ele que faz esses links, né? E aí
eu não sei, talvez a professora se perdeu aí na internet, entende? Né? Tá ótimo. Vamos dar uma outra chance, né? Tá bom. Professora, deixa eu favor, te perguntar Sabrina. uma coisa. Dia 28 é a minha banca, às 9 horas. E aí vai estar a Sofia, a Raquel. E aí eu queria saber se por um acaso o professor Roberto não tiver disponível ainda, você pode participar? Tem disponibilidade? Então, dia 28 é uma segunda-feira. Eu gostaria muito, Sabrina, de conhecer a sua palavra. Sim. Mas segunda eu dou aula de manhã, à noite, à tarde eu tenho clientes. Se você conseguir passar para o dia 30, que é quarta eu posso, porque quarta eu só dou aula à noite. Aí tem que ver as disposições da professora Ana Sofia e Raquel. Quarta é um dia ótimo. Se passar para quarta, eu consigo rearranjar, entendeu? Ou sábado e domingo, que aí eu também topo. Tá. Eu vou ver, então, como que fica a questão do professor Roberto e vou ver com o professor João também, porque eu estou dando curso todos os dias. Eu só tinha disponibilidade hoje, na parte da manhã, e no dia 28, na parte da manhã. Então, eu vou estar no Rio, dando curso. Então, é isso. Você me avisa. Se precisar de mim, o que eu sugiro para você? Temos o sábado, dia 19, que está ótimo, e o outro sábado já tem 3 bancas, que é dia 26. Mas dá para encaixar a sua também, tá bom? Tá. Aí vocês veem, gente, se quiser usar no mesmo dia da quarta, se quiser fazer bem cedinho, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. 7 eu tenho um cliente, então teria que ser às 6, mas pode, tá? Ou 23, 21, 22, né? Aí a gente vai conversando, tá bom? Guarda o meu telefone, a Carla tem também, né? Aí, se precisar, eu tô por aqui, mas talvez o professor Roberto já esteja bem, eu não sei o que está acontecendo. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Você conta comigo. Se precisar, tá bom? Tá. Sábado ou quarta é os dias que eu posso. E aí a gente monta os horários, tá bom? Tá, perfeito. Gente, vamos que vamos. Gratidão de coração. Foi maravilhoso, muito agradável. Muito obrigada. Obrigada, Beijos. professora Juliana. Beijo, Tchau, obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigado, Carla, por agendar e me dar essa oportunidade. Foi ótimo. Eu te agradeço, assim, da alma. É que eu não estou aqui com nenhuma mandala na mão, mas eu aprendi a fazer umas mandalas. E, nossa, isso me ressignifica tanto. Teve um dia que eu estava brava com meu pai, aí eu comecei a fazer mandala cheia de cruzinha, assim. Nossa, quando eu terminei a mandala, já estava ótima, já estava amando de novo. Ela é terapêutica per si, ela não precisa do poder da palavra. Não, é incrível. Na justiça restaurativa seria, nossa, fantástico. Vamos marcar, de repente, gente, numa dessas experiências que vocês tiverem, para vocês verem o poder do como reverbera. A dor do outro sai, ela eclode, ela vem para fora. E ela vem de forma acolhedora, porque tudo que você não aguenta ver, ela não mostra. O que você aguenta, ela transcende. Então, isso é muito respeitoso, isso é muito legal. Você não dá curso disso não, professora? Eu tenho minha escola de mandala, é domingo.